Vamos falar aqui sobre canais de aprendizagem, tá? O que são canais de aprendizagem? São as formas como a gente aprende, tá? Então, canais que a gente usa para receber uma aprendizagem. E esses canais são três, tá? É o visual, o auditivo e o sinestésico. E o que acontece é que os estudos mostram que existem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas e pessoas que são mais sinestésicas. Eu vou ensinar vocês a usar os três tipos de recurso e aí cada um vai fazer uma autoanálise e vai conseguir entender qual tipo de canal é o melhor para si e usar isso a seu favor, tá? Existem alguns testezinhos na internet que você coloca lá, canal de aprendizagem, e ele vai te fazer umas perguntinhas, tipo, você se incomoda muito com barulho, você repara muito nos detalhes das coisas, e aí ele vai te dar ali qual que é o teu canal de aprendizado. Mas só pelo que eu vou falar aqui, muitos de vocês vão se reconhecer e vão saber identificar isso, tá? Existem pessoas que aprendem melhor com recursos visuais. Então essas pessoas, elas adoram slides, elas adoram mapeamento cerebral, sabe aqueles mapas mentais, aqueles desenhos, aquelas imagens. Elas quando estão assistindo um curso como esse aqui, elas precisam olhar, elas precisam ver a pessoa falando, as expressões faciais dessa pessoa. Às vezes elas vão lembrar, nossa, a Nath estava de blusa preta quando ela falou de canais auditivos, de canais de aprendizado, ela fez uma expressão X, o olho dela estava assim, estava colar. Tem gente que lembra da parte do livro que leu. Para essas pessoas que são mais visuais, todos esses recursos são importantes. Então, olhar uma apresentação, olhar a pessoa que está ali ministrando aquela aula, escrever, né? Pintar, colorir, ter um monte de canetinha marca-texto de cores diferentes, fazer esquemas, fazer desenhos, ter imagens, buscar imagens daquilo que está aprendendo. Então, sei lá, tô aprendendo sobre o fígado, vou olhar como é que é o fígado, vou olhar fazer tabela, sabe? São pessoas que os recursos visuais as ajudam muito na hora de estudar, elas aprendem muito melhor. E essas pessoas são a maioria. Então, se a gente for pensar em como a nossa sociedade é estruturada, sabendo que a maioria das pessoas aprende, né, e memoriza melhor por recursos visuais, a gente vai ver que na maioria das vezes as estratégias são justamente essas. São mapas mentais, são slides, são outdoors, né, as propagandas são visuais, enfim. Para essas pessoas isso funciona muito bem. Então, são pessoas que têm uma ligação muito forte da memória com a imagem visual. Em contrapartida, a outra parcela da população, uma parcela um pouco mais reduzida, mas ainda assim significativa, tem uma memória melhor auditiva. Então, para essas pessoas, o som é muito importante, aquilo que elas estão ouvindo. E aí, que tipo de recurso é importante? O auditivo. Eu sou uma pessoa que tem como canal de aprendizagem a audição. Então, o que eu fazia para estudar, para as duas pós-graduações que eu fiz, para o mestrado, eu sempre gravava com a minha voz. Então, os tipos de memória são X, Y e Z. Eu assistia a aula, eu gravava aquilo e eu ficava escutando várias e várias e várias e várias vezes no meu dia. Enquanto eu tomava banho, enquanto eu me maquiava, enquanto eu me arrumava para trabalhar, enquanto eu almoçava, às vezes, porque eram os tempos que eu tinha, eu ficava ouvindo a minha própria voz falando aquilo, porque eu ia lembrar, a minha memória é muito mais auditiva. Eu não me importo de assistir uma aula em que eu não estou vendo a pessoa. E geralmente quando eu faço o curso é assim, eu não fico olhando a pessoa, mas eu preciso ouvir. Para mim o som tem que estar claro. E para mim, eu consigo me concentrar muito bem quando eu tenho que fazer uma atividade intelectual que exija muito, quando eu coloco algum tipo de música clássica no fone. Eu consigo limpar o ambiente de outros ruídos e me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Então isso também funciona muito bem, o uso dessas playlists de estudo, para mim funciona muito bem, porque eu tenho como canal de aprendizagem a audição. E aí vamos para os sinestésicos. As pessoas sinestésicas são aquelas que aprendem a partir do tato. E é mais difícil, tá? É uma parcela menor da população, mas é o canal de aprendizagem mais desafiador, porque é o que menos a gente tem recurso.
Para essas pessoas, elas gostam do tipo de leitura em que o autor ele descreve sensações. Então, aquela nuvem fofinha como algodão doce, a cama macia que eu sentia que me abraçava durante a noite e me acolhia como um abraço quente. Já viram esse tipo de leitura? Esse tipo de leitura, além de pegar o leitor que é visual, porque ele vai visualizar aquela cena, ele pega muito no leitor que tem esse canal de aprendizagem que é mais sinestésico, porque ele vai ter mais sensações vinculadas a isso. Tá, Nath, mas como é que eu vou fazer isso para estudar? Eu sou sinestésico, percebi que eu sou sinestésico, e como eu vou fazer isso para estudar, por exemplo, química? Se você puder fazer a experiência, se você puder trazer isso para a prática, isso vai te ajudar muito, muito melhor do que você saber o que que é determinado elemento químico, é você ver uma experiência daquilo, então busca no YouTube, porque aquilo vai te gerar uma sensação, uma percepção de textura, do que é. Que é diferente para estudar matemática, certo? Tipo, matemática não tem textura, não tem gosto, não, enfim. E aí o que que eu posso fazer? Trocar, alternar posições e me movimentar enquanto eu estudo. Parece loucura, mas funciona muito bem para quem tem o canal de aprendizagem, a sinestesia. Eu tinha uma paciente que ela tinha muita dificuldade com o vestibular e quando ela começou a usar esse recurso, ela começou a memorizar muito melhor, tá? Então, quando ela estava estudando ali, ela estudava, fazia um bloco de 25 minutos e ela trocava de posição. Ela ia para um outro lugar, para um outro cantinho, ela virava a cadeira, se ela estava deitada na cama, ela ia na cabeceira, ela ia para a ponta da cama, ela alternava, ela levantava e se movimentava. E quando a leitura, você pode fazer essa leitura em pé, andando um pouquinho de um lado para o outro. Tá? Você pode fazer movimentos nas pausas do estudo. Então, fazer uns 2 polichinelos, fazer movimentos que façam com que o seu corpo trabalhe, porque isso vai fazer com que a sua memória de movimento se associe com aquilo que você está estudando. Parece loucura, mas para as pessoas que são sinestésicas não é nem um pouco loucura, funciona muito bem. Então usem, sabe? Vocês podem estudar fazendo uso de recurso daquelas bolinhas terapêuticas, tem aqueles outros joguinhos hoje em dia, nas pausas fazer isso, tocar a textura da caneta, relacionar o conteúdo que vocês estão aprendendo com sensações, vai fazer com que vocês memorizem melhor.